Muito obrigado, senhor presidente. Bom, todo mundo sabe que Lula está em pé de guerra com o Congresso Nacional. Ele tem um governo fraco, não tem base, é um governo que está caindo aos pedaços. E isso ficou realmente deflagrado, escancarado, quando ele entrou na justiça contra a derrubada do IOF que foi feita por essa casa com a soberania do voto popular. Foi uma ação que demonstrou que essa casa não compactua com essa agenda destrutiva do desgoverno Lula de tirar mais impostos da população para pagar esse rombo que ele mesmo vem produzindo. E ele demonstrou um desrespeito sem tamanho a essa casa, porque ele disse que estaria fazendo isso porque, na verdade, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, violou a separação entre os poderes. Que é uma grande mentira. Quem violou foi o desgoverno Lula. Porque a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, exerceu a sua competência prevista no artigo 49, inciso 5 da Constituição, que diz que nós podemos sustar os atos do Executivo que exorbitem do seu poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Isso foi o que nós fizemos. O Lula deu uma entrevista dizendo que não vê nada demais em fazer a judicialização das medidas que são tomadas no Congresso Nacional. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, eu não governo mais o país. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Eu mando um projeto de lei, eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar o meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Qual é o erro nisso? O erro disso, seu marginal, seu delinquente, é que você está desrespeitando a separação entre os poderes. O que foi decidido aqui no Congresso Nacional deve ser respeitado, porque nós temos a soberania do voto popular, a população não aguenta mais tanto imposto. Eles agora estão com essa narrativa de que é uma guerra entre ricos e pobres, nós contra eles. Mas é mentira, até porque o IOF, o aumento do IOF, afeta os mais pobres, não são os mais ricos, são aqueles que precisam de crédito pessoal, aqueles que parcelam as suas compras, esses são os mais afetados. Está concluída, então. Por isso, o Congresso Nacional precisa ser respeitado. Nesse momento em que Lula endurece a sua guerra contra o Congresso Nacional, é preciso que nós, deputados, damos uma resposta a esse descondenado que está desrespeitando a separação entre os poderes, a democracia e o parlamento. Obrigado. Que esse espaço aqui é o espaço da divergência política, isso é da democracia. As coisas que são ditas aqui é de responsabilidade de cada um que fala e vai responder por ela. No entanto, tem algumas palavras que não são aceitáveis dentro desse espaço. Então eu proporia, presidente, que Vossa Excelência pedisse para tirar das notas taquigráficas a palavra marginal que se refere ao nosso presidente da República. É isso que eu peço a Vossa Excelência. Durante o governo Bolsonaro, nós vimos por muitas vezes nas sessões aqui, atacando o presidente Bolsonaro, mesmo essa deputada que está falando, reclamando das minhas palavras, falava que o presidente Bolsonaro era genocida. E isso nunca foi problema. Assassino, estuprador, diversos adjetivos pejorativos. E agora nós não podemos chamar o presidente da República delinquente, de marginal, que foi descondenado. Nós não podemos agora falar. Isso é um cerceamento da nossa liberdade, das nossas prerrogativas, da nossa imunidade enquanto deputados. Até porque, enquanto vocês eram oposição, sempre fizeram esses ataques e nunca foram contestados. Sempre foi a democracia. Por isso, é melhor já ir se acostumando. É delinquente sim. Obrigado. Acho que Vossa Excelência é quem tem que responder a questão e não o deputado que falou de novo, né? Até porque nós sempre concordamos aqui em tirar dos anais da casa palavras desse baixíssimo nível agredindo autoridades públicas. Uma coisa é a divergência política, outra coisa é essa baixaria que lamentavelmente acontece hoje no plenário para vergonha desse Congresso, que hoje enfrenta uma grande campanha, inclusive de desmoralização e ataque por conta desses comportamentos e dos votos que são dados. Já claro aqui que o nobre deputado Carlos Jordi apenas usou da sua liberdade de expressão e imunidade parlamentar na tribuna desta casa para falar verdades. Ora, vejamos, se tem facção criminosa dizendo que tinha diálogo cabuloso com o PT, onde é que está o erro em dizer que o Lula é um marginal? Se foi preso, se foi condenado em duas instâncias, também na instância superior. Se tem diversas testemunhas, provas documentais, fato aconteceu, é um marginal. É um ex-presidiário, é um descondenado. E vem uma parlamentar aqui de esquerda dizer que o que o deputado falou na tribuna não pode ter sido falado. Então, assim, é um absurdo. Eles passaram 4 anos chamando Jair Bolsonaro de genocida por causa de uma pandemia que aconteceu no mundo todo. Mas o Lula, um ladrão, um bandido, um genocida, um marginal, um criminoso, não pode ser chamado daquilo que ele é. Então, reitero tudo que o deputado Jordi falou e ainda falo mais.